Fala pessoal, bora trocar uma ideia sobre um livro que eu vejo, infelizmente, o pessoal falar pouco e eu queria mais desse autor no Brasil? Fala pessoal, sou o André do Arsenal Books e hoje eu quero trazer uma resenha de um livro que infelizmente eu não ouço falar muito aí dentro do YouTube ou até no próprio boca a boca do pessoal, mas eu queria alertar para ele porque eu queria trazer um pouco mais de interesse para esse autor, quem sabe trazer mais deste autor em específico aqui para o Brasil. Mas antes, falar um pouquinho, vocês vão me ver muito nos próximos vídeos, provavelmente tomando vinho. Chegou o inverno aqui no Rio Grande do Sul, ainda não oficialmente, mas o frio já está batendo forte, então nada melhor do que um bom vinho tinto, Merlot, tá? Para acompanhar aí as horas de leitura nesses próximos meses, tá? Também aproveitando para agradecer todo mundo que apoiou a campanha que eu levantei lá no Instagram. Sigam o arsenal.books lá no Instagram, eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo. Mas por lá eu fiz uma campanha para tentar ajudar de alguma forma, dentro desse meandro literário, toda essa situação que a gente está passando aqui no Rio Grande do Sul com as enchentes, né? Então a gente teve recentemente aí a Book Friday na Amazon e eu disponibilizei, botei lá nos meus stories vários livros que estavam em promoção, livros que eu já tenho na estante e indico, ou até livros que eu pretendo pegar também, que estavam com promoções interessantes, e toda a verba arrecadada através desses links eu direcionei aí para as doações. Já entrei em contato, mostrei para cada um que ajudou aí, que me relatou que comprou através dos links a comissão gerada, e também já dei indícios de para onde eu direcionei esse recurso. Então, brigadão a todo mundo que colaborou e comprou essa ideia junto comigo, tá? A coisa ainda tá muito complicada no Rio Grande do Sul, mas eu tenho certeza que a gente vai sair dessa ainda mais forte, tá? Então, bora lá, vamos trocar uma ideia sobre Miquel Santiago e A Última Noite em Tremor Beach. Bom, antes de começar propriamente a resenha do livro, eu quero trocar uma ideia sobre quem é Miquel Santiago, ou como muitos taxaram, o Stephen King espanhol, né? É um autor, como eu disse já, espanhol, nascido em 1975, mas ele foi dar start na sua carreira de escritor muito recentemente, em 2010. Tá? Ele começou escrevendo relatos e contos que ele se autopublicava na internet, até que em 2014 ele conseguiu alçar voos maiores e aí sim ter uma obra de maior fôlego sendo reconhecida dentro do mercado. E foi justamente com A Última Noite em Tremor Beach, o tema do nosso vídeo de hoje, tá? Ele é formado em Sociologia, morou muito tempo nos Países Baixos e na Irlanda, até fica a curiosidade porque vem daí muito do conceito que ele traz e da ambientação que ele dá para a obra dele, que se passa na Irlanda, mesmo ele sendo um escritor espanhol, né? Então tu consegue, entendendo um pouco da história dele, correlacionar com o porquê que ele escolhe determinados cenários para a ambientação de suas obras. Infelizmente, A Última Noite em Tremor Beach é o único livro até então lançado aqui no Brasil. Me corrijam, por favor, se eu deixei passar alguma coisa, mas quando eu li essa obra, já faz algum tempinho, eu procurei muito para saber quais eram outros romances lançados pelo autor. Ele gira sempre nos gêneros thriller e terror, tá? Então, muito por causa disso também, e por algumas outras questões que eu vou tratar ao longo da resenha, que ele foi comparado, né, com o Stephen King. Tá? Mas infelizmente eu só vi essa obra sendo publicada aqui e ela veio através da Suma de Letras. Então, Suma, se vocês têm o direito de trazer Miquel Santiago aqui para o Brasil, tragam mais obras desse autor. Acho que ele merece um reconhecimento um pouco maior. Bora falar agora dessa obra. Chegamos então em 2014, quando Miquel Santiago lança A Última Noite em Tremor Beach, e até hoje o seu maior sucesso. Vocês vão ver que é um romance curto, é um livro de 260 páginas, narrado em primeira pessoa. E aqui a gente vai acompanhar a história de Peter Harper. O Peter, ele é músico, tá? Mas ele tem uma vertente um pouco diferente até do que eu encontrei já em outras obras que tratam com personagens principais como músicos, né? Vide que eu comentei no vídeo da minha coleção de obras do Stephen King, o Revival, né, onde o protagonista Jamie Morton é músico, mas ali ele é um roqueiro, já bem mais no estereótipo do que a gente imagina ali dos anos 80, né, estilo Guns N' Roses, enfim. Aqui o Peter Harper, ele traz um conceito um pouco diferente para essa questão do músico, porque ele é um autor de trilhas sonoras de filme, principalmente. E aí conta aqui, mesmo que brevemente, que o Peter, ele tem uma carreira de sucesso, né, indicado e ganhou diversos prêmios, como o próprio BAFTA, mas ele foi indicado até mesmo ao Oscar
que foi o ponto alto de sua carreira, e o Peter aí passou a ser um dos figurões dentro desse mercado de trilhas sonoras, e aí com contratos milionários, com grandes projetos na mão. Só que o Peter ele não contava aí com um processo de divórcio. Durante todo esse período aí do auge da carreira dele profissional, também coincide com a derrocada da vida social dele. Não entra muito nos meandros do divórcio em si, mas a gente consegue traçar esse paralelo, né? Se de um lado a vida dele estava correndo nos conformes e até talvez acima do esperado e traçado por ele, do outro lado a vida social dele estava afundando, tá? E o Peter ele se vê nesse turbilhão de emoções porque ele não queria o divórcio, né? Digamos que foi uma rescisão unilateral de contrato, tá? E aí dentro desse pacote de divórcio entra principalmente os 2 filhos pequenos do casal, né? E o Peter ele se vê tendo que se afastar das crianças, tendo que se afastar desse convívio diário com os filhos. E o Peter ele faz o quê? Ele busca refúgio em uma pequena praia isolada na Irlanda, isolada mesmo porque em Tremor Beach, obviamente, porque ele tem um vizinho que fica bem distante, né? Tem que pegar o carro para ir visitar o vizinho, e a própria cidade em si, que já é pequena, também fica muito afastada da casa que ele alugou. Mas ele vai para essa pequena praia justamente para buscar se reencontrar. Ele precisa achar a sua voz de novo, ele precisa conseguir dar vazão ao seu trabalho, ele precisa buscar sua inspiração de novo, né? E convivendo dentro daquele ambiente onde ele tinha todo o núcleo familiar dele, ele se viu pressionado, né? Então ele busca esse isolamento temporário para conseguir se reencontrar. E é dentro desse isolamento que ele começa a tentar mergulhar de cabeça de novo nos seus projetos, né? Algo que já está atrasado. Ele relata muito dessas angústias que ele tem em não estar conseguindo trabalhar da melhor forma possível. É diante disso que a gente começa a se inteirar da rotina dele dentro dessa nova cidade pacata, dessa pequena praia ali na Irlanda. E aqui já fica um ponto alto porque eu gostei bastante da ambientação que o Miquel conseguiu nos apresentar por aqui. Mesmo sendo uma obra curta de 260 páginas, eu consegui me sentir imerso nessa praia na Irlanda. Eu consegui mais ou menos entender como é que é um cenário remoto dentro desse país lá na Europa. Então assim, ponto pro autor. Ele conseguiu me colocar na Irlanda mesmo eu não conhecendo a Irlanda, ou minimamente me sentir dentro da Irlanda. E aí, no desenrolar desses dias, dessa busca dele por inspiração, ele acaba se deparando com uma situação onde está vindo uma tempestade para a cidade, é alertado, né? É feito um alarde bem grande sobre essa tempestade, com raios, com ciclones, enfim. Começa um movimento assim dentro da cidade de preparação para isso, só que o Peter ele não está acostumado com isso. E ao passo que os vizinhos dele dizem que ele não precisa se preocupar, que todo ano tem esses alarmes, mas nunca é algo tão grave. E o Peter decide, nessa noite de tempestade, ir jantar na casa desses vizinhos. Tem um ponto importante aqui que o Peter ele se coloca como alguém bem senciente, por assim dizer. Né? Não fica claro aqui de forma alguma que é algo sobrenatural, mas ele tem sentimentos, sabe aquela coisa que quando tu tem algo para fazer, tu pensa em talvez eu não deveria estar fazendo isso, sabe esse tipo de coisa que todo mundo tem um pouco, mas o Peter ele coloca como ele tendo algo um pouco mais acentuado. E nessa noite de tempestade, quando ele pega o carro para ir aos vizinhos, ele sente que ele não deveria estar fazendo aquilo, mas mesmo assim ele vai. E é na volta, né, no trajeto de volta para casa, que ele acaba sofrendo um acidente e ele é atingido por um raio. E a cena, a ambientação disso é muito boa. Mas quando ele é atingido por esse raio, ele acaba ficando em coma, enfim, ele vai para o hospital e sobrevive. Não tem grandes danos, né, por assim dizer, para alguém que levou um raio, mas ele acaba descobrindo que ele aguçou ainda mais essa senciência dele. E ele passa a ter algumas visões a partir desse evento, que normalmente não são positivas, por assim dizer. E o Peter, já naquele clima de isolamento social que ele está vivendo na Irlanda, ele começa meio que a questionar a própria sanidade. Será que isso que ele está vendo, que ele está sonhando, atrelado a essas fortes dores de cabeça que ele passa a ter depois do acidente do raio, será que isso
fruto da imaginação dele? Será que ele está enlouquecendo? O que está acontecendo? E essa mescla começa a mesclar esses sonhos, esses presságios com a realidade e tudo se torna muito confuso, tanto para o leitor quanto para o próprio Peter. E aí, obviamente, eu encerro por aqui. Isso aqui é o início do livro, tá? Eu não vou avançar e correr o risco de dar qualquer spoiler. Como eu disse, é uma obra curta, é um tiro rápido. Eu quero que todo mundo leia, que todo mundo conheça essa obra, porque é de meu interesse que o Miquel Santiago seja lançado novamente no Brasil. Mas o que ele me ganha, principalmente nessa obra, é com o protagonista, é com o Peter Harper, tá? É um personagem que ele cresce muito. Tudo bem, essa questão de narração em primeira pessoa, ela dá um ganho, a não ser que o personagem seja muito mal trabalhado, é muito mais fácil tu te aproximar de um personagem quando é ele contando a história, quando tu tá vendo pelos olhos dele, né? Uma narrativa em primeira pessoa aproxima leitor e personagem. Mas o Peter é um excelente protagonista para essa obra. E assim, ele acaba roubando a cena em todos os sentidos, porque, vamos lá, aqui fica meu ponto crítico também para a obra, porque, na minha visão, que já li esse livro há um pouquinho mais de tempo, o Peter ele é o único personagem memorável, por assim dizer, de todo o livro, tá? Todos os outros que circundam ele são personagens de apoio competentes, mas que de nenhuma forma vão te deixar marcado, sabe? Tu não vai lembrar do nome deles, tu não vai, sabe? Mas o Peter, sim. Esse vai ficar marcado pra ti. E, vamos lá, se a gente tiver que ponderar a escolha entre deixar marcante um monte de personagens secundários ou formar um protagonista muito forte, a escolha do Miquel foi acertada. Né? Isso te aproxima muito de quem realmente é o foco da narrativa. E aí, obviamente, tu vai acompanhar todos esses devaneios do Peter e tentar entender junto dele se aquilo são alucinações ou se aquilo são presságios. E aí, diante disso, vai se construindo todo esse thriller que é muito competente por parte do Miquel Santiago, tá? Fazendo mais um ponto aqui, eu consegui traçar um paralelo com essa obra, com as obras chamadas daquele estilo Cabin Fever, né? A febre da cabana, como ficou conhecida, é uma doença hoje em dia psicológica, neurológica, diagnosticada, né, que surgiu ali no início do século XX, com os caçadores que ficavam muito tempo nas montanhas, em chalés, isolados, e eles acabavam enlouquecendo e tendo muita dificuldade em voltar a ter um convívio social normal, por assim dizer, tá? E aqui eu consigo pegar um pouco desse feeling, ou ao menos do que essas obras nos trazem de sentimento de Cabin Fever, porque o Peter ele busca esse isolamento para consertar um problema que ele entende que ele tem atualmente. Ele não consegue mais produzir. Ele está preso àquela vida de que ele está sofrendo com a questão do divórcio e ele não consegue mais ser alguém que ele já foi profissionalmente. Então ele está nesse conflito e ele busca o quê? O isolamento para tentar consertar isso, tá? Só que automaticamente o isolamento, assim como ele te traz momentos de proximidade contigo mesmo, ele também te deixa suscetível a essas questões de trabalhar o teu psicológico, não enlouquecer sozinho, sabe? O que é verdade e o que não é. E aí, principalmente diante de tudo que desencadeia desse evento do raio na cabeça do Peter, tudo fica ainda mais confuso. Essa mescla se torna ainda mais intensa. O que é verdade, o que não é? É aquilo que eu falei, o Peter se questiona, eu tô enlouquecendo ou eu não tô? Muitas vezes o Peter faz isso de bom humor, tá? Isso é uma outra questão do próprio Peter, ele é carismático, ele se questiona, sabe, de forma leve, pelo menos pro leitor. E isso é muito importante aqui também para a construção do personagem. Mas essa questão do Cabin Fever me pegou, tá? De forma alguma, obviamente, a gente pode comparar com obras como, por exemplo, a lançada pelo Eli Roth no cinema, próprio Cabin Fever, né? Ou filmes de terror como, né, que isolam os jovens em uma cabana na floresta e acontece tudo o que acontece. Não é isso, mas é o feeling que uma parte dessa obra, essa busca pelo isolamento, ela te traz. Me trouxe, pelo menos, tá? E eu consegui traçar esse paralelo. Então, pra mim, fica muito bacana, porque eu gosto, obviamente, de obras que trabalham com esse tema, tá? Então fica mais um adendo, eu acho que o Miquel, ele consegue, de forma suave, de forma leve, trazer também um pouco desse sentimento da febre da cabana, do isolamento social.
o quanto isso impacta na psique de cada um, tá? Então, mais um ponto também para o autor. Gostou do vídeo? Gostou dessa rápida resenha? Conhecia Miquel Santiago? Ficou interessado? Deixa teu like. Comentem aqui se vocês pretendem daqui a pouco buscar e pegar essa obra para ler, tá? Acho, de novo, obviamente, por todas as minhas percepções, que vale a pena vocês correrem atrás. Compartilhe esse vídeo com quem possa interessar, com aquele amigo que vocês acham que gosta de um bom thriller, que gosta de um Stephen King, mas quer buscar algo fora da obra do grande mestre, tá? E principalmente, se inscreve no canal, ativa o sininho, semanalmente tem vídeo novo por aqui. E obviamente também, confere minha página lá no Instagram, tá? arsenal.books. Eu tô sempre compartilhando todo o material de livros, tanto leituras que eu já fiz, resenhas, como leituras em andamento e, obviamente, boas dicas de bebida para acompanhar essas horas de leitura. Ah, e não se esquece, se interessou? Pega pelo link abaixo na Amazon. Ajuda demais o canal aqui e vocês não pagam nada mais por isso. Ainda gera uma pequena comissão para este que está aqui lhes indicando. Ah, e o Arsenal Books está no TikTok também. Tive que aderir. Então valeu, até semana que vem.